Que a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus forte, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e este é o Minuto com Deus. Eu quero começar lendo o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na versão A Mensagem. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Presta atenção nisso. O que você permite que ocupe a sua mente tem o poder de definir o seu destino. Eu quero te contar uma história da Bíblia que mostra isso de uma forma trágica. É a história de como uma nação inteira perdeu a sua bênção, não por causa do tamanho dos seus inimigos, mas por causa da imagem que eles tinham de si mesmos. Se você crê que Deus pode mudar a sua mentalidade hoje, da mentalidade de derrota para a mentalidade de vitória em Cristo, escreva aqui nos comentários assim: a minha mente pertence a Cristo. Declare isso como um ato de fé. A minha mente pertence a Cristo. Eu peço também que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal, se você está chegando por aqui hoje, e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra de fortalecimento que nós postamos aqui todos os dias. No mês passado, o YouTube cancelou a inscrição de muitas pessoas em vários canais. E isso aconteceu com o nosso canal. Por isso eu peço que você confira aí no aplicativo do YouTube se você continua inscrito no canal Minuto com Deus e também nos canais que fazem parte do nosso ministério. Em Números, no capítulo 13, versículo 33, está escrito o seguinte: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos seus olhos. Essa frase foi dita por 10 homens que acabaram de voltar de uma missão de reconhecimento na Terra Prometida. E essa frase, essa autoimagem distorcida, condenou uma nação inteira a 40 anos de deserto. Olha só, o povo de Israel estava na fronteira da Terra Prometida. Depois de séculos de escravidão e anos no deserto, eles estavam a um passo de receber a herança que Deus havia jurado a Abraão. Deus então instrui Moisés a enviar 12 espias, um de cada tribo, para ver a terra. A missão deles era simples: ver se a terra era boa, se o povo era forte ou fraco e trazer de volta alguns frutos. Os 12 homens foram. Eles andaram por 40 dias e viram que a terra era exatamente como Deus havia dito. Era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram de volta um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. A promessa era real, era palpável, mas 10 desses espias trouxeram algo mais em suas mentes: o medo. Eles disseram a Moisés e a todo o povo: a terra é maravilhosa, mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos descendentes de Enaque lá. E então eles chegam ao clímax do seu relatório de incredulidade no versículo 33. Lá vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós mesmos e a eles. Presta atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Eles não disseram que os gigantes os chamaram de gafanhotos. Eles disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, ou seja, nos víamos como gafanhotos. A imagem que eles criaram na própria mente se tornou a realidade deles. Eles se viram pequenos, fracos, derrotados. E por causa dessa mentalidade de gafanhoto, uma geração inteira
com exceção de 2 homens, Josué e Calebe, morreu no deserto e nunca entrou na terra prometida. Essa é a batalha que muitos de nós enfrentamos hoje. O inimigo não precisa te derrotar, ele só precisa te convencer a se ver como um gafanhoto. Ele sopra na sua mente: você não vai conseguir pagar essa dívida. Você não é bom o suficiente para esse emprego. Seu casamento não tem mais jeito. Essa doença vai te consumir. Você é pequeno demais para esse problema. E quando você acredita nessa mentira, você age como um gafanhoto. Você se esconde, você murmura, você desiste. Mas havia 2 homens que tinham outra mentalidade, Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, mas o relatório deles foi diferente. Eles disseram assim: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por que a diferença? Porque a mente deles não estava focada no tamanho dos gigantes, mas no tamanho do Deus deles. Eles não se viam como gafanhotos, eles se viam como filhos do Deus Todo-Poderoso, que havia prometido aquela terra. E aqui está a conexão para nós hoje, que é infinitamente mais poderosa. A história deles é uma sombra da nossa realidade em Cristo Jesus. Josué e Calebe olhavam para uma promessa futura. Nós olhamos para uma vitória que já foi consumada. O nosso verdadeiro Josué, Jesus, já enfrentou e derrotou o maior de todos os gigantes na cruz do Calvário: o pecado, a morte e o próprio diabo. Ele já conquistou para nós a nossa verdadeira terra prometida, a vida eterna, o perdão, a paz e a comunhão com o Pai. Então, quando o inimigo tentar te fazer sentir como um gafanhoto diante dos seus problemas, você precisa levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Você precisa confrontar a mentira do gafanhoto com a verdade de quem você é em Cristo. E quem você é em Cristo? A Bíblia diz que você é filho, filha de Deus, adotado na família do Pai através do sangue de Jesus. Você é justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Você é santificado, separado para Deus, e o Espírito Santo habita em você. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, como diz em Romanos 8, 37. Você não é um gafanhoto, você é um filho do rei. Você não é definido pelo seu problema, você é definido pelo sangue de Cristo que te comprou e te fez filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, ele não apenas te salvou do inferno, ele te deu uma nova identidade. Ele te deu o direito de se aproximar de Deus com confiança e de chamar o Criador do universo de Pai. A renovação da nossa mente, que Paulo fala lá em Romanos 12, é exatamente isso. É parar de se ver através dos olhos do medo e começar a se ver através dos olhos da fé em Cristo. É uma metamorfose diária, onde você troca a mentalidade de gafanhoto pela mentalidade de filho do rei. Como se faz isso na prática? Primeiro, alimentando a sua mente com a palavra de Deus e não com as notícias do mundo. Jesus disse em João 8, verso 32 o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? O próprio Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você lê a Bíblia, você não está apenas lendo um livro, você está conhecendo a Jesus. E quanto mais você o conhece, mais você é transformado à sua imagem. Segundo, gastando tempo em oração, conversando com seu Pai.
e não gastando tempo ouvindo as mentiras do inimigo. A oração não é um ritual religioso, é um relacionamento. É você falando com aquele que te ama incondicionalmente e que tem todo o poder para mudar a sua situação. Hebreus capítulo 4, verso 16, nos convida. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Você tem acesso direto ao Pai por causa do sangue de Jesus. Terceiro, fixando os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12, versículo 2. Quando você fixa os seus olhos em Jesus, quando você medita na sua vitória na cruz, na sua ressurreição, na sua ascensão, os gigantes da sua vida começam a diminuir. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a sua perspectiva mudou. Você não está mais olhando para o gigante e depois para Deus. Você está olhando para Deus e depois para o gigante. E percebe que o gigante é pequeno diante do seu Deus. Se você não escreveu no início, escreva agora. A minha mente pertence a Cristo. Tome posse dessa verdade. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está intercedendo pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão também. Vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade que liberta a nossa mente. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nos vimos como gafanhotos, pelas vezes que duvidamos do teu poder e da tua promessa, por causa do tamanho dos gigantes que se levantaram contra nós. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos à voz do medo do que à tua voz de amor e de vitória. Nós declaramos hoje, Pai, que a nossa identidade não está em nossos sentimentos, em nossas falhas ou no tamanho dos nossos problemas. A nossa identidade está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nós somos teus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora sobre cada pessoa que se sente como um gafanhoto. Aquele que se sente pequeno diante de uma dívida, de um diagnóstico, de um conflito familiar, de uma porta fechada. Sopra sobre a mente dele, sobre a mente dela, a verdade de quem eles são em Cristo. Substitua a mentalidade de gafanhoto pela mentalidade de filho, de herdeiro, de guerreiro do Senhor. Que toda fortaleza de medo, de ansiedade, de inferioridade, de incredulidade que foi construída na mente dessa pessoa seja derrubada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não vamos morrer no deserto da incredulidade. Nós vamos entrar na terra prometida das tuas bênçãos, não pela nossa força, mas porque o nosso Redentor vive e já venceu por nós. Nós te entregamos a nossa mente, Senhor, que ela seja um jardim fechado, onde só o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama possa florescer para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Se essa palavra te abençoou, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Compartilhe com alguém que precisa parar de se ver como um gafanhoto e começar a se ver como Deus o vê. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. A sua ajuda nos permite continuar pregando a Cristo e fortalecendo vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já sentiu que, naquele momento em que você finalmente tomou coragem para dar um passo de fé, parece que as ondas ficaram mais altas ainda?
e o medo tentou te paralisar? Por que é que algumas pessoas conseguem caminhar sobre as águas, enquanto outras começam a afundar no caminho? Hoje você vai descobrir que o seu problema não é o tamanho da sua tempestade, mas sim a direção do seu olhar. Nós vamos aprender com a experiência de Pedro e também com a estratégia do rei Josafá, como manter o foco para viver o impossível, mesmo quando o vento sopra contra você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo, porque quando você dá o like, você não só está ajudando o canal, mas um like seu faz com que essa mensagem chegue em pelo menos mais 10 pessoas. Pessoas que precisam escutar essas palavras de esperança e de renovo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Você que tem buscado uma vida diferente nesse ano, uma vida mais próxima de Deus. E se você crê que precisa manter os seus olhos em Jesus, escreva nos comentários: eu olho para Jesus. Declare isso pela fé. E junto com essa declaração, escreva também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. Antes de nós mergulharmos nessa palavra, eu tenho um convite especial para você que busca uma transformação profunda. Nós lançamos recentemente o método Vida Abundante, um treinamento completo que vai te ajudar a alcançar a plenitude em todas as áreas da sua vida: espiritual, sentimental, financeira e até na sua produtividade. O link para você fazer parte está aqui na descrição do vídeo. Vai ser uma honra caminhar junto com você nessa jornada rumo a uma vida plena. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 31, está escrito assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, disse-lhe Pedro. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Pedro andando sobre as águas. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceu ali? Pedro não afundou por causa das ondas grandes, dos ventos fortes e nem por causa da tempestade. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. Ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas. E quando ele fez isso, começou a afundar. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas, ele desafiou a lei da gravidade. Pedro fez algo que nenhum outro ser humano havia feito. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E sabe o que eu aprendi aqui com isso, irmãos? Que não são as circunstâncias que te afundam, é o seu foco, é onde você coloca os seus olhos. Ele diz assim, olha, pois não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele falou isso para Deus. Sabe o que aconteceu? Josafá saiu como vencedor naquela batalha, porque a vitória começa exatamente aí, quando nós paramos de olhar para o tamanho do nosso inimigo e decidimos fixar os nossos olhos em Deus. E sabe o que mais me chama a atenção na história de Pedro? É que Jesus não acalmou a tempestade primeiro. Ele não disse, Pedro, espere aí que eu vou acalmar o vento e as ondas, e aí você pode vir. Não, Jesus chamou Pedro no meio da tempestade, com o vento soprando, com as ondas batendo, e mesmo assim, Pedro andou sobre as águas. O que isso significa? Significa que você não precisa esperar a tempestade passar para fazer o que Deus te chamou para fazer.
Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem ou o vento parar. Você só precisa manter os seus olhos em Jesus e dar o passo de fé. Porque a fé não é a ausência de tempestades. A fé é a certeza de que Jesus está com você no meio da tempestade. A fé não é a ausência de ondas. A fé é a coragem de andar sobre as águas enquanto as ondas estão batendo. A fé não é a ausência de vento. É a decisão de continuar caminhando mesmo quando o vento está soprando contra você. E olha o que Jesus disse quando Pedro começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse assim, Pedro, você é um fracasso. Jesus não falou, Pedro, você não serve para nada. Jesus disse, por que duvidaste? Sabe, irmãos, Jesus sabia que Pedro tinha fé. Pedro tinha coragem, ele tinha ousadia, mas Pedro duvidou. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado. E quantas vezes nós fazemos isso também? Nós começamos bem, damos um passo de fé, saímos do barco, mas no meio do caminho nós olhamos para o lado, para as circunstâncias, para os problemas, para o que as pessoas estão dizendo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a afundar. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você esteja afundando, Jesus está aqui para te segurar. Porque a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Jesus não deixou Pedro afundar ou se afogar. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E é isso que Jesus faz com você. Mesmo quando você tem os seus momentos de dúvida, de fraqueza, mesmo quando você tira os olhos dele e começa a afundar, Jesus está ali para te segurar, para te levantar e para te dizer, não olhe para o lado, olhe para mim. Porque quando você olha para Cristo, você vê esperança, você vê possibilidades, você vê milagres. Mas quando você olha para o lado, para as circunstâncias, você só vê problemas, impossibilidades, você só consegue enxergar as tempestades. Então, hoje eu quero te convidar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Não olhe para as notícias, os problemas. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos nele, porque ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele é aquele que começou a boa obra em você e que vai completá-la. Ele é aquele que te chamou para andar sobre as águas. E mesmo que o vento esteja soprando, mesmo que as ondas estejam batendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, você pode confiar, porque Jesus está com você. Amém? E se Jesus está com você, você não vai afundar. Agora eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Se você ainda não escreveu, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da palavra. O Senhor nos mostra que não são as circunstâncias que nos afundam, mas sim onde colocamos os nossos olhos. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Por aqueles que estão no meio da tempestade. Por aqueles que estão sentindo o vento forte. Aqueles que estão vendo as ondas ao redor. Pai, ajuda essas pessoas a manterem os olhos fixos em Jesus. Ajuda elas a não olharem para o lado, mas a olharem para Ti. Senhor, eu oro por aqueles que já começaram a afundar, por aqueles que duvidaram, que tiraram os olhos de Jesus e olharam para as circunstâncias. Estende a Tua mão e segura essas pessoas. Levanta essas pessoas. Dê a elas uma nova chance, porque o Senhor é o Deus das novas oportunidades, o Deus do recomeço. Eu oro por aqueles que estão comparando a sua vida com a vida dos outros, por aqueles que estão olhando para o lado e se sentindo inferiores. Eu oro por essa pessoa que está olhando para o que os outros têm e esquecendo de olhar para o que o Senhor já tem feito na vida dela. Pai, abre os olhos dessas pessoas.
Mostra a elas que o Senhor tem um plano único para cada vida, que o Senhor não compara, mas que o Senhor ama a cada um de forma individual e incondicional. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou, eu olho para Jesus. Confirma essa declaração, Pai. Ajuda essas pessoas a manterem os olhos no Senhor, a não se distraírem com as circunstâncias, a não se deixarem abalar pelas tempestades, porque o Senhor é maior do que qualquer tempestade e do que qualquer circunstância adversa. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não olhe para o lado, olhe para Cristo. Mantenha os seus olhos nele, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que está no meio de uma tempestade, alguém que precisa ouvir que não deve olhar para o lado, mas olhar para Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser disponibilizado para o público em geral. Muito obrigado pela sua ajuda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para clamar por um renovo em nossa mente e no nosso espírito. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe das batalhas que enfrentamos internamente, das dores, dos medos, das preocupações e de todas as feridas que carregamos. Quantas vezes a nossa mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, medo e culpa tentam nos enfraquecer. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem agora. Por isso, eu oro para que o Senhor alivie toda a ansiedade que tem consumido essa pessoa. Que o peso das preocupações se dissolva, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que as tempestades internas sejam acalmadas pela tua voz. Pai, fortalece a mente desse irmão e dessa irmã. Que todo pensamento de derrota, todo medo paralisante, toda mentira que o inimigo tenta implantar, seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Tira, Senhor, essa mente da prisão do pecado, dos ciclos viciosos, da culpa que atormenta, das lembranças que machucam. Derrama cura sobre cada trauma, sobre cada dor que ainda sangra. Traz estrutura, firmeza, clareza, Senhor. Que essa mente seja preenchida com a tua verdade, com a tua paz e com o teu amor. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, e não mais conforme as mentiras do inimigo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja mais uma em meio a tantas outras, mas que ela se torne um divisor de águas na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra traga transformação, libertação e renovo. Toca essa mente, toca esse coração. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia.
Que a paz do Senhor inunde o seu coração e que a presença dele te acompanhe em cada passo que você der. Que haja alegria na sua alma, esperança nos seus pensamentos e força na sua caminhada. Eu creio que Deus está agindo em sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas, restaurando sua mente e fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora mesmo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. É ele que impulsiona esse vídeo todos os dias. Para cada like que esse vídeo ganha, o YouTube recomenda ele para 5 ou 10 pessoas. Então faça isso. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dessa forma, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na vida de todos aqueles que contribuírem. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas têm o poder de Deus para destruir fortalezas e assim destruir as falsas argumentações. A nossa luta não é simplesmente contra o que vemos, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, irmãos, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro da nossa própria mente. A nossa força não está em recursos humanos, em estratégias terrenas ou na capacidade que temos de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando entregamos a nossa mente para Ele, passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas sobre Deus, os questionamentos sobre a fé, os medos que muitas vezes nos paralisam, os desejos que nos afastam da vontade do Pai. O que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você viverá com força, clareza e paz. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo, com a necessidade de agradar pessoas? Quantas vezes colocamos o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida
governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo preencha nossa mente com sabedoria e fé, nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que, quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco eu vou orar por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 está escrito: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa luta acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa nossos impulsos, nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, nós enfraquecemos o Espírito. E isso acontece quando nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. O pecado, irmãos, começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes sentimos a tentação de buscar prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos nosso espírito, nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como
um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, de propósito, de santidade. Do outro, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. E essa batalha não é óbvia, porque muitas vezes a carne não se apresenta como algo claramente errado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto, muitas vezes, esquecemos tantas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então, veja como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim: amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, como redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o espírito fica. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que, se não estivermos alertas, a carne nos domina. O mundo nos oferece muitas vozes. A voz da vaidade, que diz que o mais importante é sermos admirados, reconhecidos, desejados. A voz da ansiedade, que diz que não podemos descansar, que temos que correr atrás, que não podemos simplesmente confiar em Deus. A voz da tentação, que diz que o pecado não tem problema, que um deslize apenas não faz mal. A voz da amargura, que diz que nunca devemos perdoar, que o melhor é guardar esse rancor, esse ódio dentro da gente. Mas no meio de todas essas vozes, existe uma única voz que realmente importa, a voz de Deus. E para ouvi-la, precisamos esvaziar a mente das distrações do mundo e enchê-la com a presença dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso. Daqui a pouco eu vou orar por você. Antes eu só quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta pelo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela está cheia de preocupações, de medo, de orgulho, cobiça, rancor. Por isso, é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que trazem vida. Segunda coisa,
Treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas está dentro de nós. O medo faz com que enxerguemos os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia cultivada. Antes de uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando um pensamento ruim surgir na sua mente, substitua por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você é grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, pais e mães que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez passando por um processo de quimioterapia, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando uma vaga. Coloque o que você quiser aqui nos comentários. Peça ao Senhor. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que sufoca e do medo que paralisa. Por isso, eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui bondosamente ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, sinta a tua presença, sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que têm traumas,
guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. Pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Senhor, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade. Que ela possa descansar em ti, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o medo do amanhã não roube a paz de hoje. Que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que ele te dê ouvidos espirituais para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei,
a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte, pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço.
eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua Palavra, aprendendo mais da Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus,
eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a Tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor.
a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero convidar você para juntos a gente começar mais uma reflexão aqui do Minuto com Deus. Hoje eu quero orar pela sua vida e eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu creio que assim como o Espírito Santo falou comigo, Ele vai falar com você também. Porque você está buscando a Deus nesse momento com um coração quebrantado. E em Salmos 51, versículo 17, está escrito o seguinte: O meu sacrifício é um espírito humilde. Tu, ó Deus, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então tenha certeza de que Deus ouve a sua oração. Ele conhece a sua dor, conhece a sua vida e Ele fala com você. Esteja atento a cada momento em que o Senhor se revelar, amém, na sua vida e a cada direção que Ele trouxer para a sua caminhada. Você quer ajudar a espalhar essa palavra? Então dê o seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube recomenda essa mensagem e nós conseguimos alcançar mais vidas. Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Outras formas de apoiar o nosso ministério estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a vida de cada um que tem contribuído com esse projeto evangelístico chamado Minuto com Deus. Irmãos, eu sei que aqui, todos os dias, se reúnem pessoas que desejam mudança, pessoas que querem de verdade se tornar mais parecidas com Jesus. E eu creio também que todos nós estamos buscando de alguma forma, de uma forma direta ou indireta, sermos agentes de transformação aqui na Terra. Amém? E existem atitudes específicas que nos ajudam a viver dessa forma. E uma dessas formas, uma dessas maneiras é a gratidão. Quando nós expressamos a gratidão, quando somos gratos a Deus e expressamos essa gratidão nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na maneira como nós enxergamos o mundo, o nome do Senhor é glorificado. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Ele diz assim: Em tudo dai graças. Eu vou ler novamente. Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas pessoas interpretam essa palavra aqui de uma forma equivocada. Paulo não está dizendo para agradecermos a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Deus não está pedindo para você engolir o choro e orar assim, olha, Senhor, obrigado porque eu quebrei a perna. Não é isso. Ou então, Senhor, obrigado porque eu bati o meu carro. Porque pode ter sido o livramento de algo muito pior. É estranho a gente ver pessoas entendendo esse texto dessa maneira. Você agradeceria a Deus porque um motorista de ônibus passou e jogou água de uma poça em você no meio da rua? É claro que não. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, é para darmos graças a Deus pelo que Ele é. Pela graça, pelo sacrifício de Jesus, pela sua bondade e fidelidade, independentemente das circunstâncias que estivermos enfrentando. Agradecemos a Deus pela vida, pela salvação, pela libertação. A gratidão verdadeira é uma virtude que não depende das situações, mas da nossa confiança em Deus. Não se trata de agradecer por cada desafio ou por cada dor, mas sim sobre reconhecer que mesmo no meio das lutas, Deus continua sendo digno da nossa gratidão. É agradecer por quem Ele é. Um Deus santo, justo, fiel e misericordioso. E não apenas por aquilo que Ele pode fazer ou realizar na sua vida. Então, não pare de adorar. Não pare de glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, sempre que você tiver oportunidade. Mas entenda isso, meu irmão, minha irmã. Não há maneira de glorificar aquele a quem você não conhece. Então, conheça o Senhor, leia a palavra dele, absorva conhecimento, se aprofunde em Deus e assim o seu momento de adoração, a sua gratidão a Deus e o seu clamor estarão respaldados pela palavra, respaldados por Deus, e a sua vida começa a ser transformada a partir disso. Em Salmos 103, do verso 2 ao verso 5, está escrito o seguinte: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida de coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Aleluia. Irmãos, ler esse salmo é perceber que ele parece descrever Jesus, mesmo tendo sido escrito por Davi, cerca de 10.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele nos perdoa e assim nós temos vida em abundância. Ele nos cura e assim nós recebemos a vida abundante. Ele nos salva da morte. Ele nos enche de amor, nos abençoa com a sua bondade. E assim nós temos vida em abundância. Viva a gratidão em Deus e glorifique o Senhor em todo tempo, em toda situação, em tudo. Dê graças ao Senhor, dê graças a Jesus. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E escreva
algo pelo qual você é grato. Escreva algo para Deus pelo qual você é grato. Escreva assim, olha, Senhor, obrigado por... E aí você completa. Senhor, obrigado por... Você pode colocar, obrigado por minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo teto onde eu estou nesse momento, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha saúde e tantas outras coisas. Existem momentos em que é difícil você dar um glória a Deus, um aleluia, eu sei disso. Momentos em que, depois de tanto chorar, a nossa oração vira só um suspiro cansado. Quando as forças acabam e parece que nós não temos mais palavras para falar com Deus. Mesmo assim, Ele escuta, Ele presta atenção, Ele reconhece ali, até mesmo nas batidas do seu coração, um clamor verdadeiro, uma adoração verdadeira. Porque nos momentos mais difíceis, talvez sejam feitas as orações mais sinceras da nossa vida. Em Romanos 8, verso 26, Paulo escreveu o seguinte: também o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O pecado muitas vezes te impede de viver em gratidão, porque ele tira você do centro da vontade de Deus. Ele apaga a sensibilidade do Espírito Santo. É o Espírito quem nos convence dia após dia. É Ele quem nos purifica. É Ele quem fala ao nosso coração o tempo todo. Quando nós estamos longe, nós deixamos de ouvir essa voz que nos guia e acabamos vivendo distraídos, sem perceber as bênçãos que Deus já está derramando sobre nós. Se afaste do pecado e de tudo aquilo que te conduz ao pecado. Se afaste das situações, dos lugares, até mesmo das pessoas que te empurram para longe de Deus. E se aproxime do Senhor todos os dias. Busque a presença dEle. Encha a sua mente com a palavra. Abra espaço na sua mente para que a voz do Espírito Santo seja ouvida. É essa proximidade com Deus que vai fortalecer sua fé, que vai manter seu coração cheio de gratidão. Viva uma vida que glorifica a Deus em tudo que você fizer. Amém? Em tudo dai graças. Eu quero orar por você nesse momento. E eu quero que você ore também, aonde você estiver. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento aqui, por esse tempo maravilhoso, por essa palavra que o Senhor nos entregou hoje. Obrigado pelo privilégio de estar aqui orando junto com essa pessoa que me ouve agora. Obrigado pela vida dela, Senhor. Obrigado pelo ar que ela respira, por esse dia que o Senhor permitiu que ela vivesse. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante dela, mesmo aquelas que ela ainda não identificou, que ela ainda não percebeu. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos perdoe pelas palavras duras que não deveriam ter sido ditas. Nos perdoe pelos pensamentos que não agradam a Ti e pelas atitudes que tivemos que, de certa forma, nos afastaram da Tua presença. Purifica, ó Deus, esse coração que me ouve agora. Limpa essa mente. Tira o peso da culpa e devolve a alegria da salvação. Senhor Deus, eu oro por essa vida que está aqui diante do Senhor. Talvez ela esteja em um momento em que é difícil dizer um aleluia, um momento em que a oração dela
já virou apenas um suspiro cansado, em que as lágrimas são mais frequentes do que as palavras. Mas eu sei, Pai, que o Senhor escuta até mesmo o nosso clamor silencioso. Eu sei que o Senhor reconhece ali uma adoração genuína, um clamor sincero. Então, receba essa oração, mesmo que sem palavras, como um perfume suave, agradável a Ti, derramado diante do Teu trono. Pai amado e querido, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, como quem intercede por alguém muito amado, muito amada. O Senhor sabe das noites mal dormidas, dos medos que ela não conta para ninguém, das perguntas que ela guarda apenas entre ela e o Senhor. O Senhor sabe da luta que ela trava para manter a fé, mesmo quando tudo parece desabar. Eu peço a Ti, fortalece essa vida agora, Espírito Santo. Renova a esperança. Traz a certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando ela não vê. Ó Deus, assim como está escrito em Salmo 103, abençoa essa vida com o Teu perdão, com a Tua cura, com o Teu livramento e com o Teu amor. Que ela experimente essa vida abundante que Jesus veio nos proporcionar. Que cada área da sua vida, espiritual, emocional, física, familiar, seja tocada pelo Teu poder. Eu oro por essa pessoa que está enferma, para que ela receba a cura. Eu oro por aquele que está aflito, para que ele receba a Tua paz. Por quem está perdido, para que encontre o caminho certo. E eu também oro por aqueles que deixaram os seus pedidos escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por essa pessoa que está clamando por um filho ou por uma filha que está afastado dos Teus caminhos. Por aqueles que mencionaram nomes de parentes que precisam de libertação de vícios. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado crises e dificuldades no seu casamento. Por aqueles que pedem por restauração na sua vida profissional, por uma porta de emprego aberta, seja para ele, para ela, ou para alguém por quem ela tem orado. Eu entrego em Tuas mãos a vida dessas pessoas, Pai, que têm clamado por um milagre, por uma cura. Que o Senhor dê vitória nessa luta financeira. O Senhor conhece cada nome que foi escrito aqui nos comentários. E por isso eu apresento cada um diante de Ti. Cada nome aqui representa também uma família. Traz a essa família respostas, livramento, provisão e sustento. Que cada vida aqui seja marcada pela gratidão. Gratidão não apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Como eu gostaria que muitas pessoas fossem tocadas por essa palavra. Se você me ouviu até aqui, nesse vídeo, escreva aqui nos comentários o seguinte: glória a Deus. Apenas isso, só para eu saber se você ouviu até o final essa mensagem. Escreva assim: glória a Deus. Você estará glorificando o nome do Senhor, dando graças por quem Ele é. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.